Olá, estamos no ar com mais um A Palavra é Tua, o podcast do Sindijós. Hoje, Viviane Finkelstein e eu, Carla Seabra, estamos recebendo a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL. A Melchiona foi 3 vezes vereadora em Porto Alegre, 2008, 2012 e 2016. Está no 2º mandato de deputada federal. Ela já foi a maior votação entre as mulheres eleitas, né? A maior votação também para vereadora da capital. Está no 2º mandato. E estamos abordando nessa série de podcasts a PEC do diploma, algo tão importante para os jornalistas, e estamos conversando com deputados e deputadas que façam uma avaliação e estejam nos apoiando, né, nessa empreitada que não é fácil. Nenhuma luta dos jornalistas até hoje tem sido fácil. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo ao Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, né? E vamos começar falando desse assunto que é tão caro para nós. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui com vocês, Viviane, com todos que nos acompanham na Palavra é Tua. Eu participei dessa luta quando era ainda do movimento estudantil e o Supremo Tribunal Federal votou a desregulamentação na prática da profissão, né? À medida que não se exige o diploma para exercer a profissão do jornalista, primeiro, óbvio, tu desvaloriza toda a formação e o curso superior dessa profissão, isso eu não tenho nenhuma dúvida, mas é uma forma de desregulamentar as profissões, né, que tem sido a tônica da lógica neoliberal, né? E os jornalistas, infelizmente, foi uma das primeiras, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não por uma votação da Câmara dos Deputados. Eu ainda, né, era recém-formada, mas me formei na Fabico, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, sou bibliotecária, não da área da comunicação, mas sempre muito próxima, né, da turma do jornalismo, da RP, da publicidade, claro, e, enfim, de lutas sociais e movimento. Naquela época a gente participou da mobilização, me lembro de uma que teve aqui na Esquina Democrática, na esquina ali da Rádio Guaíba, contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, com muitos estudantes mobilizados, evidentemente preocupados com seu futuro profissional. E nós tivemos essa votação lamentável, né, por parte do Supremo Tribunal Federal, que tem vigorado desde então, né? Vocês têm maiores dados de como os grandes meios de comunicação, como os grandes contratadores têm não contratado jornalistas. E vocês têm melhor do que o impacto no mundo do trabalho, mas obviamente isso significa uma desvalorização da profissão, um rebaixamento global dos salários, porque à medida que tu não exige o diploma, tu vai ter, né, um rebaixamento do salário, né, do piso e tudo isso. E 2, 3, mão de obra, né, de outras áreas, ou até sem nenhuma formação, que recebem menos que os jornalistas e que são contratados pelos grandes veículos, mas do ponto de vista da sociedade, tu tem, óbvio, riscos a qualidade da informação, né, a checagem dos fatos, enfim, a tudo aquilo que vocês aprendem nos cursos de graduação e que, obviamente, nesses tempos, né, de fake news, nesses tempos de desinformação, eu tenho a convicção de que as nossas profissões, jornalistas, né, e a sua profissão, e até os bibliotecários e tantas outras profissões da área da informação, têm um papel muito importante. Até porque nós sabemos que em 2009, sim, a nossa profissão dos jornalistas foi desregulamentada, mas desde então existe um movimento para que outras também sejam, né? Muitos, agora atualmente grande, exatamente. O do Novo, o deputado Novo, que não se elegeu antes de sair, deixou um projeto que desregulamenta 80 e poucas profissões, incluindo a do bibliotecário. Então, inclusive nós falávamos lá atrás, as outras profissões que não apoiam a luta dos jornalistas é a antessala de outras tantas profissões, que é um movimento do capital sobre o trabalho, né? Para tentar superexplorar a mão de obra e tirar direitos, como sempre. Esse é o principal foco dessa desregulamentação, é financeiro, é o capital, é pagar menos, porque hoje qualquer um que nasce no Brasil pode ser jornalista mesmo não sendo alfabetizado. Isso é um absurdo. Sim, isso é um absurdo. Exatamente. Porque não existe nenhum requisito para ganhar um registro. O cara vai lá e diz, eu tenho um blog. É que, na verdade, ainda não houve uma ruptura sobre o que estava sendo feito
no Ministério do Trabalho em relação à nossa profissão. Porque assim, nós não recebemos ainda nenhuma informação sobre isso. Não. Porque o que acontece? Quem não é formado hoje em dia passa por um processo, ele entra em contato com o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho faz um encaminhamento para que essa pessoa, em geral, porque a gente sabe que nem sempre, que às vezes as coisas nesses últimos 4 anos correram de outro jeito, né? Mas assim, o protocolo oficial era: entra em contato com o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho encaminha para o sindicato, a pessoa aí tem que comprovar um 2º grau completo e um exercício da profissão por pelo menos 2 anos em veículos de comunicação. Aí e ainda assim para registros específicos. Exatamente. Né? Repórter cinematográfico, repórter fotográfico, né? Algumas questões bem específicas. A regulamentação sempre passa pelo sindicato. Não necessariamente. Antigamente sim. Quando era regulamentado, quando valia o nosso diploma, sim. Passava por aqui, o sindicato encaminhava junto ao Ministério do Trabalho. Depois, até porque também caiu o Ministério do Trabalho, né? E então a pessoa fazia direto pelo site, fazia a solicitação. Em alguns casos eles não pediam para o sindicato alguma comprovação. E já em outros casos pediam. Assim, não existe um critério. Agora a gente não tem recebido nenhuma. A gente não recebeu nenhuma regra nova, mas também não tem recebido solicitação assim. Toda essa fragilidade que a gente ainda está vivendo é muito preocupante para a nossa profissão. Só que é claro que nesse momento onde a gente consegue voltar a discutir, poder falar sobre a PEC do diploma e ter a gente começa a ver esse horizonte, já é um conforto, né? Já é um conforto para o nosso coração e já abre esse estímulo e toda essa energia para a gente retomar a nossa luta. Porque nós estávamos, então, amordaçados. Ela está no fundo da gaveta desde 2012. Então a gente precisa realmente, ela está pronta para votação. Só que a gente também não quer que ela vá para votação sem a certeza de que teremos os 308 votos necessários para aprovação. Porque aí sim, aí se a gente não consegue a votação, esquece por um bom tempo. Eu acho que tem o tema, primeiro, da correlação de força, assim, né? Que é importante os sindicatos, trabalhadores e trabalhadoras, enfim, terem essa análise do ponto de vista da luta, né? Primeiro, aumentar o grau de pressão, de mobilização. Eu encontrei o sindicato lá em Brasília semana passada, é uma luta importante, né? Nacional, a Câmara dos Deputados é muito distante da realidade do povo e, claro, esse movimento que vocês estão fazendo no Estado, no território, né? Que é fundamental. Nós temos um congresso que é um congresso muito complicado, né? Eu nunca tive muitas ilusões com o congresso enquanto congresso, porque, óbvio, a gente sabe do peso do poder econômico na política. Agora, a gente tem muitos da extrema-direita, né? Muitos deputados da extrema-direita, não são a maioria do centrão, mas, é claro, tem um predomínio dos interesses, das classes dominantes, dos ruralistas, do grande capital, etc. Isso também se reflete quando a gente fala de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, tem que pensar uma forma de mudar essa correlação de força e exercer de fora para dentro da Câmara essa luta, porque quando a pauta é boa, se consegue aprovação. O piso da enfermagem. Óbvio que a patronal dos hospitais privados não queria, né? Tentou de todas as maneiras, entrou no Supremo, atrasou a implementação, mas a categoria seguiu mobilizada, caravana em Brasília, pressão nos estados, e agora o Lula acaba de sancionar hoje a liberação de 7 bilhões para começar o pagamento do piso da enfermagem, depois de toda essa luta importante da categoria. O novo Fundeb, o Bolsonaro não queria fazer novo Fundeb, ele era presidente na época e ele ia deixar um vazio, né, para o maior fundo de educação básica do país. Teve toda uma mobilização, papapá, e se garantiu a votação do novo Fundeb. Claro que agora tem uma mudança de ares no Palácio do Planalto que é muito importante, agora se pode respirar e a gente tem mais liberdades democráticas para lutar, mas é preciso lutar, né, porque senão eu acho que, enfim, a pressão da Câmara é sempre a pressão da maioria da Câmara, né? No nosso caso, tem vários que são firmes com os interesses da classe. E segundo, claro, eu acho que organizar essa luta na base da categoria, né? Dos que estão dentro das faculdades, dos que já estão exercendo a profissão,
vinculando o tema do piso, de coisas concretas, e mesmo esses que conseguiram registro, bom, já conseguiram que nos ajudem nessa luta para o futuro, que tem a ver com um piso, né? Não quer dizer rever o passado, quer dizer construir as condições para que todo mundo ganhe mais no futuro. E tem uma coisa que me diziam na época, mas um sociólogo pode escrever muito bem. Eu não tenho nenhuma dúvida que pode escrever muito bem. Tem coluna de opinião, tem uma série de formas, né, de que se possa expressar essa opinião, mas o que nós estamos falando é de uma profissão. E a necessidade dessa profissão seguir tendo direitos para não ter um rebaixamento global da força de trabalho, ou um historiador, ou uma bibliotecária, né? No caso do jornalismo também, né, não ter uma vulgarização de uma profissão que tem o compromisso de informar a população. Né? E à medida que se colocou isso em xeque, né, à medida que se tiraram esse nosso tapete, abriu margem para quê? Fake news existe em todo mundo? Existe, é claro. Só que à medida que nós fomos sofrendo ao longo desses anos aqui no Brasil, e nesses últimos 4 anos desse desgoverno, onde o jornalista não servia para nada, o jornalista era humilhado, o jornalista foi muitas vezes apanhar, né? Exatamente agredido fisicamente, né? Nós temos colegas que chegaram denúncias aqui de agressão física, em coberturas na frente de quartéis, em coberturas políticas, em coberturas de eleições, porque não era para estar ali. E aí não é para noticiar, não é para mostrar, né? Mostra aquilo que ninguém quer mostrar. Exatamente. Então, assim, nós passamos a ser um problema. E aí nós fomos colocados numa situação para a sociedade que nós não tínhamos nem condições de estar fazendo o que nós fazíamos. Independente da opinião política, pessoal do jornalista, eu acho que tem uma formação que sempre ajuda na análise das fontes, né? Então você pode, enfim, nós estamos vivendo um fenômeno pesado, né, no Brasil e no mundo, que é uma extrema-direita que está no tecido social, né? E está no tecido social por uma série de razões, eu não tenho dúvida, econômicas, políticas, um vazio que ficou e eles ocuparam, mas que se sustenta na base, né, da mentira, das fake news e, claro, numa ideologia reacionária e, enfim, mentirosa. Mas independente de, bom, essa visão, essa polarização que nós temos, o trabalho do jornalista, de quem conhece a fidedignidade das fontes, é fundamental para combater fake news, inclusive para checar fatos, né? Quando a gente tem dúvida de notícias, vamos lá na Agência Lupa, vamos lá no Aos Fatos, vamos lá em blogs que trabalham com verificação de fatos, com informação. E o jornalista, como qualquer pessoa, tem o direito de ter a sua opinião, etc, etc. Mas tem uma formação, então não vai, né? Uma ética, né? É uma ética profissional, senão está sujeito, inclusive, a perder o diploma e o exercício da profissão, isso, né? Tem um juramento que é feito. Tanto na federação como nos sindicatos, nós temos comissões de ética, né? Como bibliotecário, né? A gente aprende na faculdade, eu me lembro ainda, era 20 anos atrás, nem tinha, já tinha, óbvio, o peso das redes sociais, mas se ampliou muito nos últimos 20 anos. A gente tinha cadeira de checar, gente, fatos, 10 tópicos, como ver a veracidade, né, desse universo gigante de notícias. Não simplesmente propagar, né? Claro. Certificar antes de passar adiante. E assim, até porque é claro que todos nós, toda a sociedade, eu acho que dificilmente alguma pessoa no momento que a gente vive não tem uma opinião formada sobre as coisas. Acho que todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma opinião, tem uma ideologia, enfim, né? No caso do jornalismo, existem os jornalistas que fazem o jornalismo opinativo, ok, ele pode dar a sua opinião, mas que eu acho que é muito grave quando a gente fala do jornalismo informativo, que é o do factual, né? E que eu acho que está faltando muito em função dessa precarização, né? Então, o diploma caiu, muitas faculdades fecharam, os alunos não se interessam tanto. Então, o que acontece? Aquelas ferramentas todas que nos oferecem dentro da faculdade, que o pessoal não tem, então não existe, por exemplo, aquela preocupação com o ponto e contraponto, né? Com colocar para a sociedade a informação dentro de todas as suas nuances, para que a sociedade faça o seu julgamento, né? Porque quando a gente dá a notícia, quando a gente informa um fato, a gente não pode estar interpretando ou julgando esse fato, a gente apresenta o fato.
E aí entra também aí a questão da educação, que vem lá atrás, para que a sociedade também, para quem está assistindo, possa entender o que está recebendo, para fazer uma análise e tal. Então, assim, eu acredito que, de uma forma geral, a gente perdeu qualidade, né? E perdendo qualidade, a gente perdeu, e existiu essa campanha de desvalorização do jornalista. Então, assim, nós vivemos tempos bastante complicados quando se fala em informação. Então, como tu disseste bem, um sociólogo pode escrever muito bem e ele pode fazer um belíssimo artigo sobre um tema. Só que eu não posso, depois que ele termina de escrever, dizer para ele assim, nossa, teve um assalto e um tiroteio ali vai lá e cobre para mim. São coisas diferentes, né? Então é isso, acho que essa é E funções diferentes dentro de um jornal, de um veículo, de um blog, enfim, né? Eu estava pensando, tu falando, Carla, que uma coisa é isso, né? A gente tem uma situação política, as opiniões, etc. Mas não é à toa, né, que a extrema-direita atacou tanto a imprensa no Brasil e todos os veículos, não só os pequenos, não só, inclusive, os grandes veículos. Porque independente, que também tem donos e tem lá o seu editorial, tem posições políticas que ninguém é enganado aqui. Mas, de uma certa maneira, tem seus interesses, mas tem que ter o mínimo, né, de jornalismo informativo. Uma coisa é um editorial da Folha de São Paulo, outra coisa é uma matéria, né, de jornal, que tem que botar o contraponto, que tem, enfim, coisas que precisam ser noticiadas. Poderiam ser de uma maneira, poderiam ser de outra. Nós temos críticas ao monopólio, né, dos meios de comunicação no Brasil, isso é histórico. Mas o problema é que a extrema-direita e a lógica do fascismo é trabalhar com a mentira, com a não-verdade, com uma narrativa, sempre, na história, né? O Goebbels que inventou isso lá no nazismo, e basta ver o que passou o Brasil nos últimos 4 anos, deu uma escalada de violência contra jornalistas que coloca o Brasil nos piores rankings aí, né? Escalando, aumentando, né, dos piores rankings para exercer a liberdade de imprensa. A gente teve na frente do Palácio do Planalto jornalista agredido. Agora teve o Guga Noblat atacado pelo Mário Frias. Arrancou o celular da mão na Câmara dele. dos Deputados, pegou e arrancou. É uma coisa que começou há 4 anos e nós não conseguimos estancar ainda. Claro que agora a gente tem mais liberdades democráticas para lutar. Não vai ser o próprio presidente atacando como o Bolsonaro fazia. Claro, atacava as mulheres, né? claro. Porque... Estimulando. Eu acho que o que ele fazia à medida que ele se pronunciava daquela forma? Ele assinava embaixo. Você pode fazer também. Claro. E uma hora ele disse, eu não dou mais entrevista. Depois de atacar mulheres, de atacar jornalistas, de atacar veículos, de atacar todo mundo. Só que embaixo, basta ver a cobertura dos acampamentos golpistas, das obstruções, dos atos golpistas na estrada, né? Eu acho que movimento social, fazer luta por direitos é ok. Agora, manifestação, ok não é necessário para alterar a correlação de força. Agora, obstrução de estrada para pedir golpe é crime, porque tem a ver com rever a Constituição, né? Se derrotou a ditadura, foram 21 anos. Tem uma diferença brutal, e eles também tentam fazer a narrativa da pós-verdade, né? Como se defender golpe fosse algo, enfim. É isso, né? Tudo vira liberdade de expressão. Tudo vira liberdade de expressão. Então, é liberdade de expressão para mentir, para atacar. Agora, ontem foram condenados 4 dos fascistas, deputados federais, né? Fizeram uma fake news contra o Lula na Câmara, mas era claramente fake news. E aí eles querem a liberdade de expressão para mentir sobre o outro, que pode ter impacto brutal sobre o processo eleitoral e sobre a vida das pessoas, né? Quando dizem, por exemplo, que o jornalismo não tem riscos, digamos, né? Tu pode suprimir o diploma porque o exercício da profissão não pressupõe riscos graves para a sociedade, né? Fazendo uma comparação com o médico ou com o advogado. Como que não tem riscos graves para a sociedade se tu faz uma matéria, se tu faz como é que chama enfim, repositórios que propagam mentiras, etc. Se tu fomenta o gabinete do ódio, fake news mata. Fake news matou já na Baixada Santista uma mulher, né, que vocês lembram que disseram que ela estava envolvida com bruxaria, foi espancada até a morte. Fake news matou durante a Covid, porque eles diziam que o vírus não existia. Eu me lembro que a Bia Kicis compartilhou as pessoas foram abrir caixão e se contaminaram com Covid. Fake news mata. Então, e antes mesmo de redes sociais, eu sempre lembro a história da creche em São Paulo. Exatamente. Conta que eu não lembro dessa. E aí alguém resolveu dizer que eles estavam abusando das crianças. Abusando das crianças. E aí...
amplamente noticiado. Foi amplamente né? noticiado. O que aconteceu? Foi noticiado como assim, uma grande denúncia, mas ela não foi investigada. E aí eles acabaram... Assim, ó, foi um assassinato de moral, assim. E aí, bom, os caras fecharam, eles tiveram que ir embora, eles estavam ameaçados de morte, enfim, tudo isso até que foram verificar, depois de investigar, né, um tempo depois, que não era tudo, foi um grande engano. A vida dessas pessoas acabou. É claro, acabou. Um grande engano 10 anos depois, como é que tu... E aí até o próprio repórter, né, da Globo, no Fantástico, eles fizeram uma matéria e ele foi conversar com essas pessoas pedindo desculpas, né, porque ele fez essa cobertura e tal. E, ok, mas tudo bem, é louvável, né, pedir desculpas, mas isso não apaga o que essas pessoas viveram. Quando se comete um erro, a gente precisa fazer uma retratação, mas ela nunca tem o mesmo espaço. Não. E nem o mesmo impacto. Agora, filmado, gravado, veiculado, também cabe processo de danos morais, né? Sim. Que eles, ao poder identificar a fonte, tu pode pedir. O problema hoje sobre fake news é que, ao as plataformas não terem responsabilização solidária sobre isso, uma fake news pode se propagar enormemente e seguir ativa nas redes sociais sem que quem está ganhando com essa fake news seja responsabilizado depois, né? Que talvez seja o maior problema do PL 2630, que o PL 2630 tenta corrigir, né? A criação dessa responsabilidade solidária das plataformas. O argumento das grandes big techs, Google, Telegram, todos do sistema Meta e tal, do conglomerado Meta, é de que eles são uma plataforma que cada um bota o que quer. Mas isso não é verdade. Porque tem impulsionamento, tem alguém ganhando. Claro, quando tu paga, e muita gente paga para o seu mercado ir mais longe, a sua empresa ir mais longe, enfim, etc. Mas muita gente paga também golpes, por exemplo. Sim. E mesmo não tendo responsabilização, mesmo não tendo, eles tendo sido notificados e o golpe seguir sendo proferido, não tem como responsabilizar judicialmente depois. É isso que está em julgamento agora na questão do artigo 19 no Marco Civil, né? Como a Câmara, a partir dessa unidade das Big Techs com a extrema-direita no Brasil, não aprovou o PL 2630 e ainda está em discussão na Câmara dos Deputados, o Supremo vai julgar o artigo 19. São dois casos, né? De casos que ela teve a página... No Google? Acho que foi no Orkut. São dois processos que as pessoas entraram no Supremo Tribunal Federal. Uma moça teve o perfil clonado e avisou reiteradamente para a plataforma que não baixou, né, ou que estava usando a página dela. E ela busca via Supremo Tribunal Federal a responsabilização dessa plataforma. Hoje, por exemplo, tem um golpe que o Fantástico até noticiou. Já foram 150 vezes que eles foram impulsionados no Facebook. Ou seja, eles criavam um perfil falso, faziam um golpe de algum benefício social, etc. Pagavam para chegar em mais pessoas e as pessoas caíam, deixavam seu dinheiro com os golpistas e a plataforma deixou que fosse impulsionada 150 vezes. Ou seja, o grupo Facebook ganhou milhares de reais ou milhões, não sei qual foi o tamanho do patrocínio, as pessoas foram lesadas. O golpista é muito difícil de identificar. E aí? Cobra quem? Então é preciso ter responsabilidade solidária das plataformas. Não pode ser que elas sigam atuando como terra sem lei. O Telegram se recusou a dar os dados de grupos neonazistas, os dados. A Polícia Federal pediu o nome das pessoas que estavam naquele fórum neonazista que se articulou, que teve contato com o assassino da creche em Blumenau. E o Telegram disse que não ia dar. Então, mas só um pouquinho. É absurdo. Primeiro que é uma investigação policial. É obrigado a colaborar. Senão está obstruindo a justiça. Exatamente. Né? E o Telegram não pode estar acima das leis do Brasil. Não pode. Né? Então, é isso que essas big techs, elas acham que estão acima. E isso aí, nós somos consumidores dessas plataformas. Então, nós temos um código do consumidor que fala em corresponsabilidade. É a mesma coisa. Eles estão oferecendo um serviço, eles são corresponsáveis pelo serviço que eles oferecem. E eu acho que o Supremo vai definir isso. Eu suponho, né, por tudo que a gente está vendo ultimamente na imprensa, né, as fake news produzidas pelo próprio Telegram, foi um negócio escandaloso.
O Google, na semana da votação do PL, fez uma coisa inacreditável, que foi levar para páginas partidárias, impulsionar a propaganda contra, botar a sua opinião só e desinformando sobre o projeto, porque claro que o Google pode ter opinião, é óbvio que pode ter opinião, a Folha de São Paulo tem opinião do seu editorial, mas na matéria que for falar sobre o que está sendo discutido, tem que botar o contraponto, tem que ser responsabilizado pelo meio de comunicação que é, e se não botar, bom, vai ser denunciado, vai responder civilmente, né, e até criminalmente, dependendo do caso no Brasil. Mas por que o Google não vai? Tem que ter também, tem que ser, exato, tem que criar essa... E o próprio PL, que tem que é para responsabilizar, né? Que eu não gosto de ser só o PL das fake news. É um PL de responsabilização. Ok, né? Esse próprio PL, ele está sofrendo fake news, porque ele está sendo distorcido o objetivo, distorcidos os artigos que apresentam ali, para que a sociedade ache que isso é uma censura, o governo é que vai dizer o que pode botar, o que não pode botar. Não, cara, não é assim, não existe isso. Vou te dizer uma coisa, Carla, do ponto de vista do usuário individual, é muito melhor o PL, porque hoje uma plataforma pode olhar a página da Carla, não gostei da publicação, derrubar e ponto. Se isso acontecer com a lei aprovada, vai ter que explicar para a Carla. E a Carla pode ir e pedir e questionar e ser devolvida a tua publicação individual. Do ponto de vista da pessoa, vai aparecer, quando é um anúncio, é obrigado a aparecer como um anúncio, né? Então, porque hoje esses caras sabem mais de nós que nós mesmos, eles sabem o que a gente consome, o que a gente entra, o que a gente não entra. É um grande repositório de dados. E o que aparece para nós, nas publicidades, etc, tudo tem que ser notificado. E o algoritmo também tem que quebrar, no sentido de ser transparente, os critérios, porque eles vão criando bolhas que são funcionais e lucrativas para eles. O que não... Até, no caso das fake news, quando ele saiu do Senado, eu era líder do PSOL. E ele saiu do Senado porque não é um projeto do governo Lula, né? Do Alessandro Vieira, que era de Cidadania, agora do PSDB. Até isso eles mentem, né? Claro que o governo, por querer combater as fake news, apoia, não é? Mas assim, não é um projeto do governo Lula, porque senão é uma pós-verdade em tudo, né? Ele saiu do Senado em 2020, eu era líder do PSOL. E eu acho que ele tinha pontos que precisava amadurecer. Uma delas era o negócio das fake news via WhatsApp, porque é um problema, né? O WhatsApp, hoje, muita gente se informa, você recebe no grupo da sua família e às vezes grupo da família. Acaba acreditando, porque é alguém que tu tem confiança, etc. E a pessoa não sabe que recebeu fake news. É o maior disseminador. E tinha um número pequeno, ficava tudo guardado. O projeto, agora, não responsabiliza individualmente. Bom, se a Viviane produziu uma fake news, publicou desinformada, a plataforma, sendo notificada, comprovado, tem que tirar aquele post. Igual a Viviane vai poder lá dizer, etc. Agora, o projeto não responsabiliza individualmente a Viviane, que pode estar desinformada, mas quem criou as fake news. E aí responsabiliza pesado. Aí, gabinete do ódio, quem cria a mentira de forma sistemática. Então, do ponto de vista da liberdade individual, ele é melhor do que a gente tem hoje, do ponto de vista do poder das plataformas sobre nós. Só que explicar a verdade num ambiente tão tóxico criado pela extrema-direita, porque teve uma unidade ali entre a extrema-direita fascista, que vive de mentira, né, gente? Porque aí tem a proteção deles mesmos, né? O gabinete do ódio funcionou no Brasil. Se a gente vê como é que foi parte da eleição do Trump e dos Estados Unidos, tem muita vinculação com essa lógica, e Bolsonaro do Brasil da mesma forma, e enfim, é uma marca. Então, extrema-direita e Big Techs. E aí eles falam assim, não, porque eu dei um discurso lá, o PL da censura. Eu disse, não, esse é o PL contra a censura das Big Techs. Não pode que 5 grupos bilionários internacionais decidam o que o povo brasileiro vai consumir ou não. Isso não pode. Isso é inaceitável. Temos que ir invertendo esse argumento, né? Mas enfim, tergiversando, mas também tem a ver, né? Obviamente, com esse trabalho contra a desinformação, que é um trabalho de toda a sociedade, mas que obviamente os jornalistas e as jornalistas têm um papel fundamental, né? Devolver o diploma, garantir direitos e buscar, né, alterar essa correlação de força a favor dos direitos da classe trabalhadora é parte do desafio. Eu vim aqui saudá-las pela campanha, né? E realmente a gente precisa conversar com a sociedade sobre isso, né? E nós, do Sindicato dos Jornalistas, a gente está tentando conversar com todos os parlamentares gaúchos, independente da sua sigla partidária, né? Mas que mostrem algum tipo de interesse, pelo menos
quem ainda não abriu o voto, né? Quem já abriu o voto fica mais fácil da gente conversar, obviamente, mas quem ainda não abriu, que se abra para a conversa, que possa vir aqui conversar para entender a importância do diploma, a importância do nosso trabalho, a importância da informação real, a importância de se estudar uma cadeira de ética dentro da faculdade, né? A importância realmente de tu levar, porque é a boa informação que vai chegar na comunidade e que vai surtir o efeito bom de fato para todo mundo. A gente tem que parar de achar que propagando mentiras que a gente vai fazer alguma coisa boa. Isso não se faz. Mais cedo ou mais tarde a mentira cai. E uma pena que quando demora, destrói muita gente. Muita gente. E assim, ó, tem uma relação grande, não só, é claro, para a nossa categoria de jornalista, mas em termos de educação no país. Porque nós temos faculdades fechando. Nós temos professores que perderam o seu trabalho, perderam o seu emprego. Nós temos a própria economia, as próprias faculdades, até não só as públicas, as privadas, né? Nós estamos, hoje, eu sou de uma turma que tinha 50 se formando, depois foi baixando um pouco e tal, mas hoje tem 12, 13. Aquela questão de fugir da responsabilidade. Quando o nosso diploma caiu, os alunos foram às ruas, nem todos os profissionais que estavam empregados, até às vezes pela própria relação patrão e empregado, né? A gente acaba às vezes se omitindo, né? Porque hoje fica muito fácil eu falar o que eu penso sendo diretora do Sindicato dos Jornalistas. Mas enquanto eu já fui repórter, produtora, editora, às vezes a conversa tinha que ser só no bar, né? Não podia ser na redação. Porque tu já fica ali, né? Fica na berlinda. Mas assim, as faculdades não se preocuparam, as faculdades se omitiram quando o diploma estava para cair e quando o diploma caiu. E aí o tempo passou, as universidades se esvaziaram, universidades fecharam, cursos fecharam, e hoje a gente está aqui. Hoje, que bom que a gente pode voltar a debater sobre isso, mas a gente não pode esquecer que as universidades não nos deram as mãos naquela época. E isso aconteceu com o jornalismo, e isso pode acontecer, e isso tende a acontecer com outros cursos. Isso é uma briga de toda a sociedade, não é só dos jornalistas, não, é como tu dissesse, porque tem uma lista enorme de profissões que correm o risco, né, com esse projeto, essa proposta, esse projeto, que afeta toda a sociedade. E eu acredito, quando eu estive em Brasília, lá, naquele trabalho, o primeiro trabalho que a gente fez dessa campanha, junto com a FENAGE e os sindicatos estaduais, eu cheguei a escutar, tem que ver, porque o governo não tem maioria. Mas isso não é uma proposta do governo. Bem anterior. E essa é uma PEC que eu considero apartidária. E se ela é para o bem de uma sociedade inteira, que a sociedade só tem a ganhar com isso, tendo uma informação de qualidade, né, e podendo confiar na informação que recebe, essa proposta, essa PEC, ela, como ela é boa para a sociedade, como ela é apartidária, ela não tem que estar vinculada com maioria, minoria na Câmara, enfim, eu acho que a política, ela falha um pouco nisso, às vezes, né? Mas isso é proposta do governo, eu sou oposição ao governo, mas ele é boa para a sociedade, mas eu sou oposição ao governo. Eu acho que o problema na Câmara vai ser outro, vai ser o peso do capital, dos grandes veículos de comunicação, etc, etc. Mas, deixo aqui a sugestão de que a categoria se mobilize. O sindicato está fazendo a sua parte, está aqui, indo a Brasília, enfim, mas não tem milagre, tem que ter a mobilização da base para que se consiga aprovar mudanças que defendam os direitos da classe trabalhadora. E tu disseste uma coisa muito importante, que a gente ainda não tinha abordado isso com as pessoas. E tu disseste uma coisa muito importante, que a gente ainda não tinha abordado isso com as pessoas. Que a volta da nossa regulamentação, a volta do nosso diploma, melhora o piso. Obriga que as empresas paguem o piso. Então, lucra todo aquele jornalista que está trabalhando, vai se formar, vai ter o seu diploma e vai ser obrigatório que pelo menos o piso ele ganhe. E eu acho que até para agregar quem está, o ideal é,
até aqui valeu, porque tem gente que pegou a regulamentação, etc, para não gerar também, né, um receio com quem está exercendo. Não, ela não retroage. Eu acho que é importante para o futuro. Porque aí o pessoal... Foi feito, né? A gente não pode... E aí a melhoria do piso é para todo mundo. Ao mesmo tempo, se protege. Se protege salário mesmo. Porque foi parte do rebaixamento global. Gastar menos com o profissional e rebaixar o valor do piso, né? O importante desse debate é que realmente ele esteja acontecendo, e esse é o objetivo da FENAGE, em todos os estados. Porque a nossa situação em Porto Alegre, ela é respeitosa, digamos, na questão de comprometimento dos veículos de comunicação com o piso salarial. E eu vou dizer, inclusive, que na maioria dos veículos de Porto Alegre, a exigência do diploma também. Isso é o que a gente precisa dizer, né? Claro, nós trabalhamos em veículo, coincidentemente, no mesmo veículo. E realmente, nesse aspecto, a gente não tem... Mas não é a realidade do Brasil, né? Mas não é a realidade do Brasil. E por isso que é importante esse debate com os seus estados, com o que está acontecendo dentro dos seus estados. No Rio Grande do Sul, nós temos o problema da diferença de piso, né? Que primeiro que a capital tem um piso, o interior tem outro. É o ideal? Não é o ideal, mas o interior também... Os jornais, hoje em dia, principalmente os jornais do interior, estão tão defasados, estão tão apertados, que se a gente for colocar todo mundo no mesmo nível, aí mesmo que não vai ter emprego para ninguém. Muitos jornais do interior fecharam, então a gente sabe que é uma realidade diferente. É uma realidade um pouquinho diferente, mas ainda assim eles seguem a orientação da categoria, pagando o piso do interior. Que é menor. Então, que é um pouquinho menor. Eu acho assim, o Rio Grande do Sul, em relação a isso, existe uma situação salarial respeitosa, a título de estar lá e cobrar. A gente recebe uma denúncia aqui, outra ali, de alguém que está fazendo uma assessoria e botou um anúncio oferecendo R$700 para uma pessoa formada. Já recebi, né? E aí a gente tenta, vai atrás, faz o contato. Mas o diploma vai ajudar a aumentar o peso. Com certeza. E fortalecer, fortalecer toda essa engrenagem. A gente sabe que você sempre tem campanha salarial, que é sempre uma luta. Estamos começando. Mas ter direitos ajuda a ter uma outra condição de luta, né? Quanto mais preservação tu tem das carreiras, da categoria, então é muito importante. E a gente precisa muito das universidades, né? A gente agora está prestes a gente sabe que você sempre tem campanha salarial, que é sempre uma luta. Nós estamos começando a nossa agora. Mas ter direitos ajuda a ter uma outra condição de luta, né? Quanto mais preservação tu tem das carreiras, da categoria, então é muito importante. E a gente precisa muito das universidades, né? Nesse aspecto de conscientização dos alunos, da importância que tem, né, uma classe unida, da importância que tem ter um sindicato que represente, confiar que esse sindicato vai lutar pelos seus, porque é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para lutar pelos direitos, né? A gente sempre pensa, bom, cada vez que a gente se reúne para preparar uma minuta da convenção coletiva e tal, nenhum direito a menos. O que está lá vai ficar. Então, a gente quer direitos a mais. A gente sabe que a questão econômica, eu sempre digo, eu participei das últimas 3 gestões, estou na 3ª gestão, e participei dessas reuniões e, nossa, a gente dá vontade de pegar e dizer se vocês querem dinheiro emprestado. Porque eles estão numa miséria. Eu faço um Pix. Então, assim, ó, é complicado? Nossa, é muito complicado, porque quem tem o poder econômico, né? Nós ali estamos, nós somos a parte... teoricamente mais fraca, e aí é que entra a importância dessa conscientização já lá nos bancos da faculdade, para mostrar que se a gente se unir, a gente pode ser o lado mais forte e não mais fraco. É isso aí. Gurias, eu quero agradecer muito o convite. Mas estamos juntos nessa luta, à disposição lá em Brasília, que o pessoal se mobilize junto com o sindicato, né, assim... que eu sei que quem está nos acompanhando é a base da categoria, muito importante dar esse respaldo, se preservando, claro, a gente sabe tudo isso dentro das redações, que a Viviane falou, é isso, mas, né, ajudar a chegar mais longe essas ideias e com os parlamentares, né, porque tem uma coisa, que é o trabalho formiguinha, que é muito útil, os jornalistas têm muito contato dos deputados para as entrevistas, para as coisas, então também tem formas de ajudar essa pressão, né, claro, de uma forma...
proativa que ajude essa campanha para ter 308 votos em Brasília. É muito voto, 308 votos. Então, para vencer, vai ter que ter, né? Várias... Muito obrigada, deputada. Muito obrigada. Contamos com teu sim. Sim, olha mesmo, até com... Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada.